Olá pessoal do nosso Música para Paroxítona, vamos continuar aqui a mostrar grandes nomes da música e continuando aí no âmbito internacional. Hoje vamos falar de uma banda que começou lá no fim da década de 70, atravessou aí a década de 80, 90 e encerrou seus trabalhos em 1995. Estamos falando aqui da banda Dire Straits, uma banda inglesa. E esse álbum aqui é seu primeiro trabalho, lançado em 7 de outubro de 1978, completando, portanto, 45 anos. Foi o primeiro trabalho do Dire Straits. E aqui nós vamos falar um pouquinho do grande carro-chefe desse disco e também da banda, que é o Sultans of Swing, uma música que todo mundo reconhece, uma música que tem um solo de guitarra maravilhoso, e a gente vai falar um pouquinho aí desse álbum, desse primeiro álbum do Dire Straits. O Dire Straits começou lá em 1977, numa época lá que tinha muitos grupos de punk rock e tal, e aí eles resolveram fazer um grupo de rock um tanto diferente, onde predominava muito a guitarra. E aí tem os dois guitarristas irmãos, o Mark Knopfler e o David Knopfler. O Mark Knopfler é o compositor, é o cantor, é o guitarrista principal. E essa banda também é formada por um baixista, o John Illsley. John Illsley fez grandes arranjos no seu baixo, que acabou ilustrando aí os solos de guitarra do Mark Knopfler. E ainda temos aqui o Pete Withers, que é o baterista. Ao longo dos anos, essa banda teve algumas modificações dos seus integrantes. Durante todos esses anos, de 78 até 95, teve aí uma época que eles pararam, toda a banda parou, que foi de 88, meados de 88 para 89 até 90. Em 91 eles voltaram e ficaram até 1995. Até 95 ficaram remanescentes somente os dois, o John Illsley e o Mark Knopfler. O irmão do Mark, o David, saiu, o Pete Withers também saiu, entrou outros, teve algumas modificações e eles acabaram ficando. O Mark Knopfler tentou a carreira solo, foi muito feliz. Em 96 ele lançou um primeiro álbum lá, teve muito sucesso e acabaram seguindo outros caminhos. Essa banda vendeu muito disco ao longo de 6 álbuns que eles lançaram somente, venderam mais de 100 milhões de álbuns no mundo e se tornaram aí uma das principais bandas britânicas lá na década de 70, 80. Então vamos mostrar aqui algumas músicas. Esse álbum aqui foi lançado pelo selo Vertigo, que é um selo que lançava sempre grandes bandas. Por exemplo, Nazareth, por exemplo, foi o Vertigo que lançou. Então nós vamos falar aqui de alguns sucessos, principalmente o Sultans of Swing, que todo mundo conhece e, apesar de estar no primeiro álbum, com certeza é o maior hit aí da banda. Tornou-se o 22º maior ou melhor solo de guitarra de todos os tempos, aí escolhido pela revista Rolling Stones, ganhou alguns prêmios, muitos prêmios britânicos, que eles são lá, são britânicos, e a banda fez realmente muito sucesso. Então eu vim trazer aqui para vocês os 45 anos do lançamento desse álbum. A arte dessa capa foi inspirada aqui numa pintura aqui do Chuck Loyola, que é um pintor britânico. Então tá aqui, tem uma moça aqui encostada numa pilastra e tem uma água, né, e tal, e essa água reflete o teto e tal. É uma obra lá que eles resolveram colocar. E aqui na contracapa tem os integrantes da banda, o Mark, o John, aqui também o baixista e o guitarrista, o David, que é irmão aqui do Mark Knopfler. A gente vai falar de algumas músicas aqui que fazem parte desse álbum. Muita gente talvez não conheça as músicas, mas aqui você já começa a verificar a capacidade e a genialidade do Mark Knopfler. O Mark Knopfler arrumou um jeito lá de tocar guitarra sem a palheta, somente com os dedos,
que é o chamado finger picking ou fingerstyle, que é um jeito de tocar guitarra diferente que acabou dando muito certo. E aí virou uma marca registrada dele. Todas as canções que você ouve do Dire Straits tem lá a guitarra contagiante do Mark. E aí ele fez essa obra-prima aqui, que é Sultans of Swing. Esse Sultans of Swing aqui foi baseado foi inspirado pelo Mark, uma vez que ele foi num pub lá no sul de Londres, que ele frequentava, e lá tinha um pessoal, uma banda que tocava jazz, e aí ao final eles diziam que eram os sultões lá do swing, da dança e tal, que eram os guitarristas, era o pessoal que tocava. E aí ele resolveu fazer uma homenagem a grandes guitarristas, e aí ele acabou falando um pouco aí desses sultões aí da dança, do swing e tal. E aí tem essa música Sultans of Swing, inspirada então no pub lá onde o Mark frequentava. A música, como eu disse, fez muito sucesso e vendeu demais. Acabou entrando aí no hall aí dos grandes riffs aí de guitarra e ficou bastante conhecido. Essa música, Sultans of Swing, tocou muito no Brasil lá em 1979, aí logo após o lançamento desse álbum do Dire Straits, e foi tema da novela Os Gigantes, uma novela da Rede Globo de 79, que tocou muito, e é essa música que passou a ser conhecida. Como já disse em outras oportunidades, os temas de novela eram responsáveis por divulgar aí grandes trabalhos, e essa música, Sultans of Swing, foi dessa novela Os Gigantes, de 1979, na Rede Globo. A gente vai colocar outras músicas aqui, como Down to the Waterline também, que é uma música que abre o disco e aí você já começa a ouvir lá os solos lá da guitarra, com a base lá do David Knopfler e o solado lá do inconfundível do Mark Knopfler. Depois o Water of Love também, uma música bem legal. Six Blade Knife, tá? Southbound Again, In the Gallery, que é uma música lindíssima, também fez bastante sucesso. Lions. E aí, uma das músicas minhas preferidas do disco, além de Sultans of Swing também, é óbvio, que é Wild West End, que fala uma música assim, mesmo no mesmo ritmo lá, tocando aquela guitarra maravilhosa, bem legal. Eu vou deixar aqui na descrição todas essas músicas que eu citei, e é claro, Sultans of Swing, cantada aqui, original lá da época de 78, do Dire Straits. Infelizmente o Dire Straits acabou não ficando muito tempo aí fazendo seus trabalhos. Uma curiosidade é que o nome Dire Straits é uma expressão em inglês que quer dizer aí arrasado financeiramente, em má situação financeiramente, é uma expressão em inglês. Eles resolveram colocar aí essa expressão Dire Straits. Então, fica aqui essa homenagem ao Dire Straits, ao primeiro álbum. E vou deixar também aqui, junto com o Sultans of Swing, do Dire da época original. É óbvio que depois o Dire Straits tocou em vários shows no mundo todo, outras versões. Vou deixar a versão original e vou deixar aqui também uma versão de um grupo de 4 violonistas italianos que chama-se 40 Fingers, ou 40 Dedos, que são 4 violinistas que tocam clássicos, e eu achei muito interessante. Já tinha visto já há algum tempo eles tocando o Sultans of Swing, achei bem legal e resolvi deixar aqui na descrição para que vocês possam curtir aí o Sultans of Swing em 4 violões, e aí com esse clássico de uma outra maneira, que ficou bem legal. Muita gente gravou essa música e com esses violonistas italianos ficou bem legal. Então fica aqui a homenagem aqui, lembrando os 45 anos do primeiro álbum do Dire Straits, aqui com o surgimento, né, na verdade, aí, do Dire e da guitarra aí mágica, contagiante do Mark Knopfler. Então, um grande abraço a todos, ótima audição, vai estar as músicas aí na descrição para vocês ouvirem, e até a próxima postagem.